Você já sentiu como se precisasse desaparecer, só para conseguir respirar de novo? Como se o lugar onde você está, as pessoas ao seu redor, tudo estivesse pesado demais. Essa história começa exatamente assim, com uma mulher que não estava viajando por escolha, mas fugindo de um amor que deixou marcas invisíveis, fugindo de uma versão de si mesma que ela já não reconhecia mais. E foi quando ela chegou a uma pequena cidade à beira-mar, onde o vento parecia sussurrar segredos e o som das ondas nunca se calava, que tudo começou a mudar, porque às vezes a gente não encontra o amor quando está procurando. A gente encontra quando está tentando se reconstruir. E foi ali, entre os silêncios, o mar e um homem que falava pouco, mas sentia muito, que ela descobriu que alguns encontros não são por acaso. Eles são recomeços. Essa é a história de Mariana e Felipe. Um amor que não nasceu da pressa, mas da cura. E talvez, enquanto você escuta essa história, você também encontre um pedaço seu aqui dentro. Então respira fundo. Mas antes de começar, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ser avisada sempre que sair uma nova história. Me conte também de qual cidade está me ouvindo. Vou adorar saber. Agora vamos começar. O recomeço tem cheiro de mar. O vento salgado tocava o rosto de Mariana como se quisesse, de alguma forma, apagar tudo o que ela tinha deixado para trás. Ela fechou os olhos por um instante, enquanto descia do ônibus, segurando firme a alça da bolsa como se aquilo fosse a única coisa que ainda a mantinha inteira. A cidade era pequena, simples, bonita de um jeito silencioso. O tipo de lugar onde o tempo parecia desacelerar, como se cada segundo tivesse mais espaço para existir. O som do mar vinha constante ao fundo. Não agressivo, não invasivo, apenas presente. Mariana respirou fundo. É aqui, murmurou para si mesma, quase sem voz. Era mais do que uma mudança de cidade. Era uma fuga, e ao mesmo tempo uma tentativa desesperada de recomeçar. Seus olhos percorreram a rua de paralelepípedos, as casinhas coloridas, as roupas balançando nos varais. Tudo parecia tão distante da vida que ela conhecia antes que, por um segundo, ela se perguntou se realmente conseguiria se encaixar ali. Mas ela precisava, porque voltar não era uma opção. A pousada ficava a poucos metros da praia. Mariana percebeu isso antes mesmo de ver a placa de madeira com letras desgastadas. Pousada Maré Serena. O nome fez algo dentro dela vacilar. Serena? Ela não sabia mais o que aquilo significava. Empurrou o portão devagar, ouvindo o leve ranger da madeira, e entrou. O lugar era bonito de um jeito acolhedor. Plantas por todos os lados, redes estendidas entre pilares, o cheiro de café fresco vindo de algum lugar ao fundo. Mas o que chamou sua atenção foi o silêncio. Um silêncio diferente, não vazio, confortável. Posso ajudar? A voz veio firme, baixa, mas sem dureza. Mariana virou o rosto. E foi ali que ela o viu pela primeira vez. Felipe. Ele estava apoiado no balcão de madeira, com as mangas da camisa dobradas até o antebraço. O olhar era atento, mas tranquilo. Havia algo nele, difícil de explicar. Não era exatamente simpatia, mas também não era frieza. Era controle, como alguém que já tinha sentido demais e aprendido a guardar. Eu fiz uma reserva, disse Mariana, ajeitando o cabelo com leve nervosismo. No nome de Mariana Duarte. Felipe assentiu, caminhando até um caderno aberto. Seus movimentos eram calmos, precisos, sem pressa. Quarto 3. Ele pegou uma chave e estendeu na direção dela. Fica no andar de cima, vista para o mar. Vista para o mar. Aquelas 3 palavras pareceram grandes demais para o momento. Mariana pegou a chave, seus dedos quase encostando nos dele, e por um segundo mínimo algo ali aconteceu. Não era intenso, não era imediato, mas existiu. Um reconhecimento silencioso. Obrigada. Felipe apenas assentiu. Mas antes que ela se afastasse, ele disse:
O café da manhã é servido às 7 e fez uma pequena pausa. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Simples, direto, mas de alguma forma sincero. Mariana subiu as escadas com o coração um pouco mais leve, sem entender exatamente por quê. Quando abriu a porta do quarto, o mundo pareceu parar. A janela estava aberta e o mar estava ali, imenso, azul, respirando junto com o vento. Ela caminhou devagar até a varanda, como se tivesse medo de que aquilo desaparecesse. E quando finalmente chegou, deixou a bolsa cair no chão. Os olhos se encheram d'água. Mas dessa vez não era dor. Era outra coisa, algo mais suave, mais leve. Talvez esperança. Eu vou ficar bem, sussurrou para si mesma. Mas lá no fundo, ela ainda não acreditava completamente nisso. Do outro lado da pousada, encostado na parede externa, Felipe observava o mar. Mas naquela tarde, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava pensando no passado. Estava pensando na nova hóspede do quarto 3 e no olhar dela. Um olhar que ele conhecia bem demais. O tipo de olhar de quem estava tentando sobreviver. O amanhecer na cidade parecia mais gentil do que em qualquer outro lugar. A luz do sol não invadia. Ela chegava devagar, como um convite. Mariana abriu os olhos ao som das ondas quebrando na areia. Por um instante esqueceu onde estava. Mas então o cheiro do mar entrou pela janela. E ela lembrou. Um pequeno sorriso surgiu, ainda tímido. Talvez aquele lugar realmente pudesse curar alguma coisa dentro dela. Desceu para o café ainda em silêncio, observando cada detalhe ao redor. Poucas pessoas. Uma senhora lendo o jornal. Um casal conversando baixo. E atrás do balcão, Felipe, como se já estivesse ali há horas. Bom dia, disse Mariana com um leve sorriso. Ele ergueu o olhar, e dessa vez havia algo diferente, mais suave. Bom dia, sem exageros, sem esforço, mais presente. Dormiu bem? A pergunta pareceu simples, mas não era. Mariana hesitou por um segundo. Melhor do que eu esperava. Felipe assentiu, como se entendesse mais do que ela tinha dito. E talvez entendesse mesmo. Ela se sentou próxima à janela. O vento brincava com seus cabelos, enquanto o sol aquecia sua pele de forma delicada. Era estranho, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não estava em alerta. Não estava esperando algo dar errado. Não estava se defendendo. E isso assustava um pouco. Mais tarde, caminhando pela praia, Mariana deixou os pés descalços afundarem na areia. A água gelada tocou seus dedos, fazendo-a fechar os olhos por um instante. Ainda está fria essa hora. A voz ao lado a fez virar o rosto. Felipe, agora sem a formalidade do balcão. Mas, humano. Eu gosto assim, respondeu ela. Faz a gente sentir que está viva. Ele soltou um leve sorriso de canto, quase imperceptível. Faz mesmo. Os dois ficaram em silêncio. Mas não era um silêncio desconfortável. Era de compartilhado. O som das ondas preenchia tudo. E pela primeira vez, Mariana não sentiu necessidade de dizer nada. Você veio de longe? Perguntou Felipe, olhando o horizonte. Mariana demorou um pouco para responder. O suficiente. Ele não insistiu. Isso significou mais do que qualquer pergunta. Depois de alguns segundos, ele disse: se precisar de indicação de lugares ou quiser conhecer a cidade, posso te mostrar. Não era invasivo, não era insistente. Era disponível. Mariana olhou para ele. De verdade. E naquele momento, percebeu algo importante. Felipe não tentava entrar, mas também não se afastava. Ele apenas estava ali. E, curiosamente, aquilo era exatamente o que ela precisava. Eu gostaria disso, disse finalmente. Felipe assentiu. E mesmo sem dizer mais nada, algo começou ali. Sem pressa, sem promessas, mas real. Enquanto o sol começava a subir no céu, refletindo no mar como um caminho de luz, dois corações ainda marcados pelo passado começavam lentamente a aprender a respirar de novo.
Os dias na cidade começaram a ganhar ritmo. Um ritmo diferente de tudo que Mariana já tinha vivido. Ali o tempo não corria. Ele acontecia. E sem perceber, ela começou a se permitir viver dentro dele. Felipe cumpriu o que disse. Sem pressão. Sem insistência. Apenas aparecendo. Naquela manhã, ele a esperava encostado em um jipe antigo, estacionado em frente à pousada. Pronta? Perguntou com simplicidade. Mariana sorriu de leve. Para onde? Felipe deu de ombros. Depende. Você prefere ver o mar de cima ou continuar sentindo ele de perto? Ela pensou por um instante. De cima. Ele abriu a porta para ela, sem teatralidade, apenas como um gesto natural. E aquilo dizia muito sobre ele. A estrada era estreita, cercada por vegetação e com o som constante do vento, atravessando as janelas abertas. Mariana apoiou o braço na porta, sentindo o ar bater contra sua pele, bagunçando seus cabelos. Por alguns minutos nenhum dos dois disse nada. Mas, de novo, não era vazio. Era confortável. Você sempre foi assim? Ela perguntou de repente. Felipe desviou o olhar da estrada por um breve segundo. Assim como? Quieto, respondeu ela. Parece que você fala só o necessário. Ele soltou um pequeno riso quase inaudível. Já falei mais. Mariana percebeu. A história ali. E não era leve. O mirante apareceu como uma surpresa entre as árvores. Quando desceram, o vento era mais forte ali em cima, e o mar se estendia infinito diante deles. Azul profundo, quase hipnotizante. Mariana deu alguns passos à frente, levando a mão ao peito, como se precisasse segurar algo dentro de si. Meu Deus! Felipe ficou um pouco atrás, observando. Não o mar. Mas ela... É estranho, disse Mariana, ainda olhando o horizonte. Eu sinto como se esse lugar estivesse me reorganizando por dentro. Felipe cruzou os braços, apoiando-se na lateral do carro. O mar faz isso. Ela virou o rosto. Com você também? Ele demorou a responder, mas quando respondeu, a voz veio mais baixa. Foi o que me manteve aqui. Mariana não perguntou mais nada. Mas entendeu. O silêncio voltou. Mas agora, carregado de significado. Mais tarde, sentados na beira do mirante, com os pés pendendo sobre a pedra, Mariana falou quase sem perceber. Tem coisas que a gente não consegue deixar para trás, né? Felipe olhou para frente. Tem coisas que não vão embora. Ela engoliu seco. Mesmo quando a gente muda de cidade, muda de vida, tenta começar de novo. Elas vêm junto, completou ele. Os dois se olharam. E, naquele instante, não eram mais dois desconhecidos. Eram duas pessoas que sabiam exatamente o peso do que o outro carregava. Felipe desviou o olhar primeiro, mas sua voz saiu firme. Aqui, você pode ir no seu tempo. Simples, direto, mas carregado de algo raro. Respeito. Mariana sorriu. Dessa vez, de verdade. O fim de tarde trouxe um dourado suave para a cidade. Aquele tipo de luz que parece envolver tudo. Como um abraço silencioso. Mariana caminhava pela praia quando avistou Felipe mais à frente, ajudando um pescador a puxar uma rede. As mangas da camisa estavam dobradas, os pés descalços na areia molhada. Havia algo nele ali, diferente, mais leve, mais vivo. Ela parou por um instante, observando, sem que ele percebesse. Felipe agradeceu ao homem com um aceno e virou-se. Foi então que a viu, e por um segundo, ficou parado, como se já esperasse encontrá-la ali. Parece que você já conhece metade da cidade, disse Mariana se aproximando. Cidade pequena, respondeu ele. Todo mundo acaba se conhecendo. E você gosta disso? Ele pensou por um momento. Hoje, sim. A resposta carregava passado. Mudança. Escolha. Os dois começaram a caminhar lado a lado, sem destino. O som do mar preenchia tudo ao redor. As ondas vinham e iam, marcando um tempo próprio. Posso te perguntar uma coisa? Disse Mariana. Felipe assentiu. Você sempre ajuda todo mundo assim.
Ou é só impressão? Ele olhou para frente pensativo. Não é ajuda, disse depois de alguns segundos. É presença. Mariana franziu levemente a testa. Presença? Tem gente que não precisa que você resolva nada, explicou ele. Só precisa saber que não está sozinha. As palavras ficaram no ar. E, por algum motivo, tocaram fundo demais. Mariana parou de andar. Felipe deu mais um passo antes de perceber e virar-se para ela. O vento levantava os cabelos dela, bagunçando tudo ao redor de seu rosto. Mas o que mais chamava a atenção era o olhar. Obrigada, disse ela com a voz baixa. Felipe não perguntou pelo quê. Ele sabia. O silêncio se estendeu entre os dois. Mas dessa vez, havia algo diferente. Uma tensão suave, sutil, como se algo estivesse começando a nascer, sem pedir permissão. Um vento mais forte passou, e Mariana levou a mão ao braço, sentindo um leve arrepio. Felipe percebeu, sem dizer nada. Tirou a própria camisa leve que estava por cima e colocou sobre os ombros dela. O gesto foi simples, mas carregado de cuidado. Você sempre faz isso? Ela perguntou com um sorriso leve. Isso o quê? Cuida sem fazer barulho. Felipe sustentou o olhar dela por alguns segundos e respondeu baixo. Só quando importa. O coração de Mariana falhou um compasso. Ela desviou o olhar primeiro, mas o sorriso ficou. Enquanto o sol começava a desaparecer no horizonte, pintando o céu de tons quentes, algo entre eles deixava de ser apenas conexão e começava lentamente a se transformar em sentimento. Mas naquele mesmo instante, o celular de Mariana vibrou dentro da bolsa. O som foi discreto, mas suficiente. Ela congelou. O sorriso desapareceu. O corpo enrijeceu. Felipe percebeu na hora. Tá tudo bem? Mariana demorou alguns segundos para responder, os olhos fixos na bolsa, como se tivesse medo de olhar. Eu não sei. E pela primeira vez desde que chegou, o passado encontrou uma brecha. O som da notificação parecia alto demais. Mesmo sendo apenas uma vibração curta, ele ecoou dentro de Mariana como um alerta. Ela não se moveu de imediato, o olhar ainda preso na bolsa. As mãos levemente trêmulas. Felipe percebeu. Não perguntou de novo, mas também não desviou. Ele apenas ficou. Presente. Eu achei que... A voz dela falhou. Que ele não fosse me encontrar. Felipe franziu levemente o senho. Não com impaciência, mas com atenção. Quem? Mariana finalmente pegou o celular. A tela acendeu. E por um segundo, o mundo ao redor desapareceu. O nome estava ali, como uma sombra que ela tentou deixar para trás. Rafael. O ar pareceu faltar. Felipe observava cada detalhe. A respiração presa. O corpo tenso. O olhar que já não era mais o mesmo. Ele não conhecia a história, mas conhecia os sinais. Você não precisa atender, disse ele com calma. Mariana fechou os olhos por um instante, como se reunisse forças. Ele não desiste. A frase saiu quase em um sussurro. O celular vibrou novamente, dessa vez mais insistente. Felipe deu um passo mais próximo. Não tocou nela, mas diminuiu a distância. Mariana, disse firme, mas gentil, você está segura aqui. Ela abriu os olhos. E foi naquele momento que algo mudou, porque ela acreditou, mesmo sem saber por quê. Com um movimento rápido, desligou o celular. Respirou fundo, mas o ar ainda parecia pesado. Eu achei que tinha acabado, disse olhando para o mar, como se precisasse de algo estável para não desmoronar. Felipe cruzou os braços atento. E não acabou, ela negou devagar. Ele não aceita quando as coisas acabam. O silêncio caiu entre eles, mas agora carregado. Felipe passou a mão pelo rosto pensativo. Quando falou, a voz veio mais firme. Ele sabe que você está aqui? Mariana hesitou. Eu não sei. E aquela resposta não era boa. Felipe assentiu lentamente. Mas por dentro, algo nele já tinha se decidido. A gente vai resolver isso, disse. Simples, direto, sem dramatização, mas com uma certeza
que não deixava espaço para dúvida. Mariana olhou para ele, e pela primeira vez, não se sentiu sozinha diante do medo. O sol já havia praticamente desaparecido, e a noite começava a envolver a praia. Mas ali, algo começava a se acender. Não apenas sentimento, mas proteção. E Felipe não era um homem de promessas, mas quando dizia algo, ele cumpria. A noite chegou silenciosa, mas dentro de Mariana, o silêncio não existia mais. Ela estava sentada na varanda do quarto, abraçando as próprias pernas, olhando o mar escuro. As ondas continuavam lá, constantes, como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha. A lembrança do nome na tela ainda queimava. As mensagens, as insistências, as vezes em que tentou ir embora e foi puxada de volta. O controle disfarçado de cuidado, as palavras que feriam sem precisar gritar. Ela fechou os olhos com força, como se quisesse empurrar tudo aquilo para longe. Mas o passado não obedecia. Uma batida leve na porta. Mariana abriu os olhos, o coração acelerando. Por um segundo, o medo falou mais alto. Mariana? A voz de Felipe. E imediatamente, algo dentro dela acalmou. Ela levantou e abriu a porta. Ele estava ali, com expressão séria, mas tranquila. Eu fiz chá, disse erguendo levemente uma caneca. Pensei que você pudesse precisar. O gesto era simples, mas carregado de cuidado. Mariana deu espaço para que ele entrasse. O quarto estava iluminado apenas pela luz suave do abajur. O som do mar preenchia tudo ao redor. Felipe deixou a caneca na pequena mesa e olhou para ela com atenção. Quer me contar? A pergunta não era invasiva. Era um convite. Mariana respirou fundo. E dessa vez, ela não fugiu. O nome dele é Rafael. Começou a voz baixa. A gente ficou junto por 2 anos. Felipe permaneceu em silêncio, o olhar fixo nela. No começo, ele era tudo o que eu achava que precisava. Ela soltou um riso fraco, sem humor, atencioso, presente, sempre dizendo que cuidava de mim. Uma pausa, até começar a controlar. A palavra ficou no ar, pesada. Felipe apertou levemente a mandíbula, mas não interrompeu. Aos poucos, eu fui deixando de ser eu, continuou ela, parando de sair, de falar com pessoas, de escolher por mim. Seus olhos começaram a marejar. E quando eu tentei ir embora, ela parou. A respiração falhou por um segundo. Ele não aceitou. O silêncio que se seguiu foi denso. Felipe passou a mão pelo cabelo, desviando o olhar por um instante. Quando voltou a encará-la, havia algo diferente ali. Algo mais firme, mais intenso. Ele te machucou? A pergunta veio baixa, mas carregada de peso. Mariana demorou a responder. Mas quando respondeu, foi honesta. Não do jeito que deixa a marca visível. E, de alguma forma, aquilo dizia tudo. Felipe respirou fundo, controlando algo dentro de si. Ele deu um passo mais perto, devagar, sem invadir. Você não está mais lá, disse com firmeza, e ninguém vai te levar de volta. As palavras não foram altas, mas foram sólidas. Mariana sentiu algo quebrar dentro dela, não de dor, mas de alívio. As lágrimas vieram, silenciosas. Ela tentou conter, mas não conseguiu. E sem pensar muito, Felipe abriu os braços. Não puxou, não apressou. Apenas ofereceu. Mariana hesitou por um segundo, mas então se permitiu. Deu um passo à frente e se encaixou ali. O abraço não foi intenso, nem apertado demais. Foi seguro, como um lugar onde ela finalmente podia descansar. Felipe apoiou levemente o queixo no topo da cabeça dela, sem pressa, sem palavras. E naquele silêncio, algo muito maior do que atração começava a nascer. Confiança. Do lado de fora, o mar continuava quebrando na areia, constante, forte, imutável. E pela primeira vez em muito tempo, Mariana não sentia medo do que viria, porque agora ela não estava mais sozinha, mas em algum lugar distante, alguém ainda não tinha desistido.
e estava cada vez mais perto. O amanhecer chegou suave. Mas dessa vez Mariana não acordou sozinha. Não no sentido físico, mas no sentido de sentir. A noite anterior ainda estava viva dentro dela. O abraço, o silêncio compartilhado, a forma como pela primeira vez em muito tempo alguém não tentou consertá-la. Apenas ficou. Ela abriu a janela. O vento entrou leve, trazendo o cheiro do mar e o som constante das ondas. Mas diferente dos outros dias, havia algo novo ali, uma sensação de amparo. Quando desceu para o café, encontrou Felipe organizando algumas coisas no balcão. Ele levantou o olhar. E por um segundo, nenhum dos dois disse nada, mas havia entendimento. Dormiu? Ele perguntou simples. Mariana assentiu. Melhor do que em muito tempo. Um leve aceno de cabeça, sem exagero, mas com algo quase imperceptível, como um alívio silencioso. Ela se sentou, mas não começou a comer de imediato. Observava. O ambiente, as pessoas. Felipe, você faz isso sozinho? Perguntou olhando ao redor. A pousada? Ela assentiu. Sim, sempre. Ele apoiou as mãos no balcão. Nem sempre. A resposta veio curta, mas suficiente para dizer que havia mais história ali também. Mariana não insistiu. Era curioso como, entre eles, perguntas não precisavam ser completas. Mais tarde, ele apareceu ao lado dela na varanda. Tem um lugar que eu acho que você vai gostar. Ela sorriu de leve. Outro segredo da cidade? Esse pouca gente conhece. O caminho era mais estreito dessa vez, quase escondido. Uma trilha de areia entre pedras e vegetação. Até que, de repente, o mar se abriu diante deles, mas não era uma praia comum. Era uma pequena enseada, cercada por rochas onde as ondas chegavam mais suaves, mais íntimas, mais silenciosas. Mariana levou a mão à boca, surpresa. Felipe. Ele apenas observava a reação dela. Eu venho aqui quando preciso pensar, disse ele. Ela olhou para ele. E você me trouxe aqui? Um pequeno encolher de ombros. Você precisava de um lugar seguro. Aquelas palavras tocaram fundo. Porque não eram só sobre o lugar. Mariana tirou as sandálias e caminhou até a água. Felipe ficou um pouco atrás, mas não distante. Nunca distante. Eu não sinto medo aqui, disse ela olhando o mar. Felipe respondeu sem hesitar. Nem deveria. Ela virou o rosto lentamente. E, naquele instante, o olhar deles se encontrou de um jeito diferente, mais demorado, mais intenso. Não havia pressa, mas havia algo ali. Crescendo, Felipe deu um passo à frente, devagar. Como sempre. Mariana. A voz saiu mais baixa. Ela não recuou, mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer. Um som quebrou o momento. O celular dela. De novo. Mariana congelou, o coração disparando. Felipe observou. O corpo dela reagia antes mesmo da mente. Quer que eu veja? Ele perguntou. Ela hesitou. Mas dessa vez, não fugiu. Pegou o celular, as mãos ainda trêmulas. Não era uma ligação. Era uma mensagem. Você acha mesmo que pode desaparecer assim? O ar sumiu. Felipe viu o rosto dela mudar. E, naquele instante, algo dentro dele se fechou. Ele sabe, sussurrou Mariana. O vento continuava soprando. O mar, calmo. Mas agora, a tempestade começava a se formar. A volta foi silenciosa, mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora havia tensão, preocupação e algo mais. Decisão. Mariana caminhava ao lado de Felipe, ainda segurando o celular com força. Como se aquilo pudesse, de alguma forma, protegê-la ou alertá-la. Ele nunca foi tão direto assim, disse ela quase para si mesma. Felipe manteve o olhar à frente, mas a atenção toda nela. Ele já te ameaçou antes? Ela pensou por um instante. Não com essas palavras. Isso bastou. Quando chegaram à pousada, Felipe fechou o portão com mais firmeza do que o habitual. Um gesto pequeno, mas carregado de intenção. A partir de agora, você não anda sozinha, disse ele. Direto,
Sem espaço para discussão, Mariana levantou o olhar. Felipe, não é controle. Ele completou antes que ela continuasse. É cuidado. O tom não era duro, mas era firme. Ela respirou fundo. E pela primeira vez, não sentiu aquilo como prisão. Sentiu como proteção. Tá bom, disse baixo. Felipe assentiu. O resto da tarde passou mais lenta, mais densa, mas curiosamente, mais próxima. Mariana ficou na recepção por um tempo, observando Felipe trabalhar. O jeito calmo, atento, a forma como resolvia tudo sem pressa, mas sem deixar nada escapar. Você sempre resolve tudo assim? Perguntou ela. Ele levantou o olhar. Assim como? Como se nada pudesse sair do controle. Um leve silêncio. Nem tudo dá para controlar, respondeu ele. Mas dá para escolher como a gente reage. Mariana absorveu aquilo. Por quê? Fazia sentido. O fim do dia chegou com um céu tingido de tons quentes. E dessa vez, ela não quis ficar sozinha. Posso ficar aqui? Perguntou apontando para a varanda da recepção. Felipe não hesitou. Pode. Os dois ficaram ali, lado a lado. Sem pressa. O vento soprava leve. O som do mar preenchia tudo. Mariana apoiou a cabeça na parede, fechando os olhos por um instante. Eu tenho medo de estragar isso, disse de repente. Felipe virou o rosto. Isso o quê? Ela abriu os olhos lentamente. Olhou para ele. Essa paz. O olhar dele suavizou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se escolhesse bem as palavras. Paz não é ausência de problema, disse. É ter onde se apoiar quando eles chegam. Mariana sentiu o peito apertar, mas dessa vez não de dor. Felipe estendeu a mão, devagar, sem invadir. E dessa vez, ela não hesitou. Entrelaçou os dedos nos dele. O toque foi simples, mas carregado de significado. E ali, sem promessas, sem pressa, sem exageros, eles escolheram ficar. Mas enquanto o mar seguia seu ritmo e o céu escurecia lentamente, em algum lugar, Rafael também fazia uma escolha, e ele não era o tipo de homem que aceitava perder. A noite havia caído, mas o calor ainda permanecia no ar. Na varanda da pousada, o som do mar parecia mais intenso, como se acompanhasse o que estava acontecendo dentro de cada um deles. Mariana ainda segurava a mão de Felipe. E pela primeira vez, não pensava em soltar. O toque era firme, seguro, mas ao mesmo tempo cuidadoso, como tudo nele. Você sempre fica? Ela perguntou a voz baixa, quase levada pelo vento. Felipe olhou para as mãos entrelaçadas antes de responder. Quando vale a pena, eu fico. Mariana sentiu o coração apertar, porque de alguma forma ela sabia que ele não dizia aquilo com facilidade. O silêncio voltou, mas agora carregado de algo diferente. Algo mais quente, mais próximo. Felipe virou o rosto lentamente na direção dela. Mariana já estava olhando. E, por um instante, o mundo pareceu diminuir. O vento bagunçava os cabelos dela. A luz suave da varanda desenhava o contorno do rosto dele. E o som do mar parecia marcar o tempo entre um batimento e outro. Ele se aproximou um pouco mais, devagar, sem pressa, como se desse a ela todo o espaço do mundo para recuar. Mas ela não recuou. Os olhos dela desceram até os lábios dele e voltaram. E naquele momento não havia mais dúvida. Felipe ergueu a mão livre, tocando de leve o rosto dela. Um gesto simples, mas carregado de intenção. Mariana fechou os olhos por um segundo, sentindo, permitindo. A distância entre eles diminuiu. Quase nada agora. Mas então, um barulho quebrou tudo. O portão da pousada, abrindo. Os dois se afastaram no mesmo instante. O clima se desfazendo como um fio puxado de repente. Felipe se levantou rapidamente, o olhar já atento. Fica aqui, disse firme. Mariana sentiu o coração disparar. Passos do lado de fora. Vozes desconhecidas. Felipe caminhou até a entrada, o corpo tenso, preparado. Mas ao abrir o portão,
Eram apenas 2 turistas procurando hospedagem. O ar voltou, mas não completamente. Quando ele voltou, Mariana ainda estava no mesmo lugar, mas agora diferente. Eu achei que... Ela começou sem terminar. Felipe se aproximou. Mais sério agora. Ele não viria assim, disse. Não de surpresa. Mas no fundo, nem ele tinha tanta certeza. Mariana assentiu, mas o coração ainda batia rápido demais. O momento tinha passado, mas o sentimento, não. E agora, era ainda mais difícil ignorar. O dia amanheceu diferente, mais pesado, como se o ar carregasse algo que ainda não tinha acontecido, mas estava prestes a acontecer. Mariana acordou cedo, não por vontade, mas por inquietação. O celular estava ao lado da cama, silencioso, mas ameaçador. Ela o encarou por alguns segundos, antes de finalmente desbloquear. Nenhuma nova mensagem, mas isso não trouxe alívio, porque o silêncio dele era pior. Desceu para o café com o pensamento distante. Felipe percebeu na hora. Ele falou mais alguma coisa? Perguntou direto. Ela negou. E isso não é bom. Felipe concordou com um leve aceno. Então a gente se prepara, disse ele. A palavra agente não passou despercebida. Mariana levantou o olhar. Você não precisa se envolver nisso. Felipe interrompeu com calma, mas firme. Eu já estou envolvido. Silêncio. Porque não era só sobre a situação. Era sobre ela. Mais tarde, Felipe saiu para resolver algumas coisas na cidade. Mas dessa vez, não a deixou sozinha. Dona Célia vai ficar por aqui, disse ele, apontando para uma senhora sorridente que organizava flores na recepção. Qualquer coisa você chama. Mariana assentiu. Mas no fundo, sabia que não era a mesma coisa. O tempo passou devagar, arrastado, até que no meio da tarde, o telefone da pousada tocou. Dona Célia atendeu, conversou por alguns segundos e então olhou para Mariana. É para você. O coração dela gelou. Para mim. Ele não disse o nome, respondeu a senhora já desconfiada. Cada passo até o telefone pareceu pesado, difícil. Mariana pegou o aparelho com mãos frias, levou ao ouvido. Alô? Silêncio. Por alguns segundos, nada, até que a voz veio. Baixa. Controlada. Você acha mesmo que pode se esconder de mim, Mariana? O mundo parou. Ela não respondeu. Não conseguiu. Eu sei onde você tá. O coração disparou. E eu tô indo te buscar. A ligação caiu. O som do telefone no gancho ecoou como um aviso. Dona Célia se aproximou preocupada. Era ele. Mariana apenas assentiu, sem voz. Minutos depois, Felipe entrou pela porta. E soube na hora. É o que aconteceu. Ela olhou para ele, os olhos agora carregados de algo novo. Medo? Sim. Mas também decisão. Ele tá vindo. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros, porque se agora não era mais uma possibilidade. Era real. Felipe respirou fundo, devagar, como alguém que se prepara. E então disse, então ele vai ter que passar por mim. E pela primeira vez, não havia apenas calma nele. Havia confronto, do lado de fora. O vento começou a ficar mais forte. E o mar já não parecia tão sereno. O fim da tarde chegou carregado. O céu, antes limpo, agora se tingia de tons mais escuros, como se o próprio tempo pressentisse o que estava por vir. O vento aumentava. O mar já não estava tão calmo. Dentro da pousada, o silêncio era denso. Mariana estava sentada na varanda, mas não conseguia se concentrar em nada. Cada som parecia um alerta. Cada movimento, uma possibilidade. Felipe estava por perto, sempre, sem invadir, mas sem se afastar nem por um instante. Você não precisa ficar aqui fora, disse ele, encostado na parede, braços cruzados. Eu preciso respirar, respondeu ela, olhando o horizonte. Ele assentiu. Entendia. Alguns minutos se passaram, até que o som de um carro parando do lado de fora da pousada cortou o ar.
Mariana congelou, o corpo inteiro reagindo antes da mente. Felipe já estava de pé. Atento! A porta do carro bateu. Passos, firmes, sem pressa. E então, ele apareceu. Rafael, alto, postura confiante, o olhar carregado de algo que não era saudade, era posse. Os olhos dele encontraram Mariana imediatamente, como se ela fosse a única coisa ali. Até que, enfim, disse ele com um sorriso que não alcançava os olhos. Mariana não conseguiu responder. O corpo travado. Felipe deu um passo à frente, se posicionando, sem levantar a voz, mas deixando claro: acho que você está no lugar errado. Rafael soltou um riso baixo. E você é alguém que não vai deixar você passar daqui. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael analisou Felipe de cima a baixo, sem pressa, como quem mede um obstáculo. Isso não é da sua conta. Felipe respondeu firme. Agora é. Mariana observava tudo com o coração disparado. Mas pela primeira vez, algo dentro dela não era só medo, era força. Mariana, disse Rafael, ignorando Felipe por um instante. Vamos embora. Ela respirou fundo, as mãos ainda trêmulas, mas a voz saiu. Não. Simples. Direto. Rafael estreitou os olhos. Você não sabe o que está fazendo. Eu sei exatamente. Felipe não olhou para ela, mas ouviu. E naquele momento, algo dentro dele se firmou ainda mais. Rafael deu um passo à frente. Felipe também. A tensão quase podia ser tocada. Eu não vou repetir, disse Rafael agora mais duro. Nem eu, respondeu Felipe. O vento soprou mais forte, o som do mar mais agressivo. E então, Mariana deu um passo à frente. Eu não vou com você. Silêncio. Rafael a encarou, dessa vez sem disfarce. Isso não acabou. Acabou sim, disse ela com mais firmeza do que sentia. Ele sustentou o olhar por alguns segundos. E então, deu um passo para trás. A gente ainda vai conversar. Virou-se, entrou no carro e foi embora. O som do motor se afastando parecia surreal, mas o perigo não tinha ido embora. Felipe relaxou o corpo apenas o suficiente. Virou-se para Mariana. E pela primeira vez, ela não segurou. Correu até ele e o abraçou com força. Felipe a segurou imediatamente. Tá tudo bem, disse ele baixo. Mas Mariana negou, com o rosto escondido no peito dele. Eu tive tanto medo. Felipe fechou os olhos por um instante, segurando ela um pouco mais firme. Eu sei. Ela se afastou apenas o suficiente para olhar para ele, os olhos marejados, o coração ainda acelerado. Mas eu não corri. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, com cuidado. Eu vi. O olhar dele se prendeu. Diferente de tudo que já tinham vivido até ali, agora não havia dúvida, nem hesitação. Apenas verdade. E dessa vez, ninguém interrompeu. Felipe se aproximou devagar. Mariana não recuou. E quando seus lábios finalmente se encontraram, não foi pressa, não foi impulso. Foi escolha. Um beijo calmo. Profundo, carregado de tudo o que eles não tinham dito. Proteção, confiança, sentimento. E naquele instante, mesmo com o mundo lá fora ameaçando desmoronar, eles encontraram um ao outro. A noite chegou envolta em um silêncio diferente, não mais pesado, mas cheio, como se algo tivesse se completado. Mariana estava sentada na varanda, ainda sentindo o coração bater diferente. O beijo ainda vivo, presente. Felipe apareceu ao lado dela, encostando-se na madeira. Você foi corajosa hoje, disse ele. Ela soltou um pequeno riso. Eu estava com medo o tempo todo. Coragem não é não ter medo. Ela olhou para ele. É ficar mesmo com ele. Mariana sustentou o olhar. Então você também foi corajoso. Um leve silêncio.
Felipe desviou o olhar por um segundo, como se não estivesse acostumado a ouvir aquilo. Eu só fiz o que precisava ser feito. Por mim, ele olhou de volta, e dessa vez não desviou. Por nós. O coração dela aqueceu, de um jeito tranquilo, mas intenso. O vento soprou leve. O mar voltava ao seu ritmo, mas ambos sabiam. Aquilo ainda não tinha acabado. Ele vai voltar, disse Mariana. Felipe assentiu, sem hesitar. Eu sei. Silêncio. E você? Ela perguntou com cuidado. Vai continuar aqui? Ele se aproximou um pouco mais. Eu não vou a lugar nenhum. Simples, mas definitivo. Mariana respirou fundo. E pela primeira vez desde que tudo começou, não sentiu o futuro como ameaça. Sentiu como algo possível. Felipe segurou a mão dela novamente. E dessa vez, não havia mais dúvida no gesto. Eles não estavam mais começando algo. Eles já estavam dentro disso. E mesmo com o passado tentando voltar, algo agora era mais forte. Porque o amor deles não tinha nascido da pressa. Tinha nascido da escolha. E escolhas verdadeiras não se desfazem facilmente. Mas o que eles ainda não sabiam era que Rafael não era o tipo de homem que aceita perder. E na próxima vez, ele não viria apenas com palavras. Os dias seguintes pareceram tranquilos demais. E isso para Mariana não era paz. Era aviso. A cidade continuava linda como sempre. O som do mar preenchia as manhãs. O vento leve atravessava as ruas e o pôr do sol ainda pintava o céu com tons quentes que pareciam abraçar tudo ao redor. Mas dentro dela, algo não descansava. Felipe percebeu. Ele sempre percebia, sem que ela precisasse dizer. Naquela manhã, ele a encontrou sentada na varanda, olhando o horizonte sem realmente enxergar. Ele se aproximou devagar e parou ao lado dela. Você não relaxou desde aquele dia, disse ele com calma. Mariana respirou fundo. Não consigo. É como se ele estivesse só esperando o momento certo. Felipe apoiou os braços na madeira da varanda, olhando o mar. Ele está. A sinceridade não o assustou, mas confirmou. Mariana fechou os olhos por um instante. Eu não quero viver com medo de novo. Você não vai, respondeu ele firme. Ela virou o rosto para ele. E você tem tanta certeza assim? Felipe sustentou o olhar dela. Tenho. Não porque ele não vá tentar alguma coisa, mas porque você não está mais sozinha. O coração dela apertou, mas dessa vez de um jeito diferente. Mais forte, mais estável, mais vivo. No meio da tarde, Felipe precisou sair novamente para resolver algumas coisas na cidade. Antes de ir, ele parou na frente dela. Qualquer coisa você me liga. Não espera. Ela assentiu. E você volta logo. Ele hesitou por um segundo. Volta. Foi simples, mas ela acreditou. O tempo passou mais lento depois que ele saiu. Dona Célia estava nos fundos da pousada, cuidando das plantas. O lugar parecia tranquilo, calmo demais, até que um som quebrou o silêncio. O portão, abrindo. Mariana sentiu o corpo gelar. Virou o rosto devagar. Mas não era Rafael. Era um homem desconhecido. Ele usava boné e óculos escuros, mesmo com o sol mais fraco da tarde. Caminhava com passos lentos, analisando o lugar ao redor. Mariana se levantou, o coração acelerado. Posso ajudar? Perguntou, tentando manter a voz firme. O homem parou. Observou. E então tirou os óculos lentamente. Não era ameaça direta, mas havia algo errado. Você quer a Mariana? Perguntou ele. O nome, dito assim, fez tudo dentro dela travar. Quem quer saber? Respondeu, já recuando um passo. Ele deu um leve sorriso de canto. Só estou passando um recado. O ar pareceu ficar pesado. Ela não respondeu. Não precisava. Ele continuou. Diz para o Felipe que ele não sabe com quem está mexendo. Um silêncio. Pesado. Frio. E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele virou as costas e foi embora. Assim, como se tivesse cumprido apenas uma tarefa. Mariana não se moveu por alguns segundos, o coração disparado, a respiração descompassada. E naquele instante,
Ela entendeu. Isso não era mais só sobre ela. Felipe também estava envolvido. De verdade. Felipe voltou antes do que o normal. E soube na hora que algo estava errado. Mariana estava sentada na varanda, mas não da mesma forma de sempre. Agora havia tensão, medo e algo que ele não gostou de ver. Culpa. O que aconteceu? Perguntou, indo direto até ela. Ela levantou o olhar e tentou se manter firme, mas a voz saiu mais baixa do que queria. Alguém veio aqui? Felipe parou, o corpo inteiro atento. Quem? Eu não sei, mas ele sabia meu nome. O silêncio caiu pesado. Ela continuou. E deixou um recado para você. Felipe apertou a mandíbula. O que ele disse? Mariana hesitou, mas falou. Que você não sabe com quem está mexendo. O olhar de Felipe mudou. Não com medo, mas com decisão. Ele passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Então ele já está se movimentando. Mariana levantou. Isso está saindo do controle, Felipe. Eu não quero que você se machuque por minha causa. Ele olhou para ela. Firme! Isso não é sobre culpa. Ela insistiu. Mas é por minha causa. Ele deu um passo mais perto. Não, é sobre escolha. Ela ficou em silêncio. E você escolheu ficar? Perguntou ela com a voz quase falhando. Ele não hesitou. Escolhi. O coração dela apertou. Forte. Mas junto com o medo, veio algo maior. Amor. Ainda em construção, mas já impossível de ignorar. Felipe suavizou o olhar. Eu sabia que isso podia acontecer. Então por que continua? Ela perguntou. Porque você vale a pena. A resposta veio sem esforço, sem dúvida, sem recuo. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Não dessa vez. Ela só se aproximou, devagar, e encostou a testa na dele, como se precisasse sentir que aquilo era real. Felipe fechou os olhos por um instante e ficou, como sempre, presente, sem pressa, sem fugir, mas agora mais firme do que nunca, porque não era mais só sentimento, era decisão. E naquele momento, os dois sabiam, o que eles estavam construindo ia precisar ser forte, porque o que vinha pela frente não seria leve. Naquela noite, o vento parecia mais forte do que o normal. As janelas da pousada rangiam de leve, e o som do mar vinha mais intenso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mariana não conseguia dormir. Ela estava deitada, olhando para o teto com a mente cheia demais. O recado, o homem desconhecido, o olhar dele. E principalmente, o fato de Felipe agora estar no meio de tudo aquilo. Ela virou de lado, abraçando o travesseiro, tentando acalmar a respiração. Mas não adiantava. O medo não era mais lembrança, era presença. Um barulho seco veio do lado de fora. Ela congelou, o coração disparando. Ficou em silêncio, tentando entender se tinha sido apenas o vento. Mas então, outro som, mais claro, como algo sendo arrastado. Mariana se sentou na cama, o corpo inteiro em alerta. Não pensou muito. Pegou o celular e saiu do quarto. Os passos rápidos, mas silenciosos. A pousada estava parcialmente escura, a luz fraca da recepção ainda acesa, e o portão entreaberto. O estômago dela revirou. Ela sabia. Aquilo não estava certo. Antes que pudesse reagir, ouviu passos atrás dela. Girou rapidamente. Felipe. Ele tinha acordado, provavelmente pelo mesmo barulho. O olhar dele percorreu o ambiente em segundos. Treinado. Atento. Você ouviu? Ela sussurrou. Ele assentiu. Fica aqui. Mas dessa vez ela não ficou. Felipe caminhou até o portão com cuidado. Empurrou devagar. O vento bateu mais forte. A rua estava vazia, silenciosa, mas algo chamou a atenção. Uma pedra no chão, com um papel preso a ela. Felipe pegou. Abriu. O maxilar travou na mesma hora. Mariana se aproximou. O que é? Ele hesitou por um segundo, mas não escondeu. Ela leu. E o ar faltou. Isso é só o começo. As mãos dela começaram a tremer.
Felipe amassou o papel devagar, controlando a própria reação. Ele entrou, fechando o portão com firmeza dessa vez, e virou para ela. Isso acabou. A forma como ele disse era diferente. Não era apenas resposta, era decisão. Mariana sentiu um arrepio. Felipe! Ele se aproximou. Segurou os ombros dela com cuidado, mas firme. Eu não vou esperar isso piorar. O olhar dele estava mais duro, mais protetor, mais determinado do que ela já tinha visto. Amanhã a gente vai resolver isso. Ela sabia. A partir dali, nada mais seria como antes. O dia amanheceu pesado, sem a leveza habitual da cidade, sem o conforto que antes envolvia tudo. Mariana estava na varanda, mas não olhava ao mar. Estava distante, pensando. Felipe saiu cedo. Disse que precisava falar com algumas pessoas, resolver algumas coisas. Mas ela sabia. Ele estava indo atrás de respostas. E isso a assustava. Quando ele voltou horas depois, o rosto estava mais sério, mais fechado. Ela se levantou na mesma hora. Você encontrou alguma coisa? Ele respirou fundo antes de responder. Rafael não está sozinho nisso. O mundo pareceu inclinar. Como assim? Aquele homem que veio aqui ontem? Não foi por acaso. Mariana sentiu o peito apertar. Ele está tentando pressionar, criar medo. Ela passou a mão pelo braço inquieta. Isso não é só sobre me fazer voltar. É? Felipe não respondeu na hora. E o silêncio? Respondeu por ele. Mariana deu um passo para trás. Felipe, isso pode ficar pior. Ele se aproximou. E vai. A sinceridade veio sem suavizar, mas também sem crueldade. Por isso eu preciso agir agora. Ela balançou a cabeça, nervosa. E se alguma coisa acontecer com você? Ele parou na frente dela. E se eu não fizer nada? O que acontece com você? O silêncio caiu entre os dois, porque naquele momento não existia resposta fácil. Mariana respirou fundo, os olhos marejados. Eu não quero que você se machuque por minha causa. Felipe suavizou o olhar, e eu não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso de tudo. Quando abriu, a decisão estava ali. Então a gente enfrenta isso juntos. Felipe assentiu, sem hesitar. Juntos. Ela se aproximou, dessa vez sem medo, sem dúvida, e o abraçou. Mas agora não era só busca por proteção, era escolha. Felipe envolveu ela com firmeza, segura, pressente. E ali, no meio do medo, no meio da incerteza, o que existia entre eles se fortalecia, porque não era mais apenas sentimento, era parceria. Isso mudava tudo do lado de fora. O mar seguia agitado, o vento mais forte, como um aviso. A tempestade ainda não tinha passado, ela só estava começando. O dia começou diferente. Não foi apenas uma sensação. Foi algo que se podia perceber no ar. O vento estava mais forte, trazendo o cheiro do mar de forma mais intensa, quase invasiva. As folhas das árvores ao redor da pousada se moviam com mais agitação, e o céu, ainda claro, parecia carregado de algo que ainda não tinha forma, mas estava próximo. Mariana percebeu isso assim que abriu os olhos. Ficou alguns segundos deitada, olhando para o teto, tentando entender por que o peito já estava apertado antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Talvez fosse intuição, ou talvez fosse cansaço. Cansaço de esperar, de antecipar, de sentir medo antes mesmo do perigo chegar. Ela se levantou devagar, caminhou até a varanda e abriu a porta. O som do mar entrou forte, preenchendo tudo. Mas dessa vez não acalmou. Ela apoiou as mãos no parapeito de madeira e respirou fundo. Hoje não vai ser um dia tranquilo, pensou. E pela primeira vez, não tentou afastar essa sensação. Quando desceu, encontrou Felipe já acordado. Ele estava encostado no balcão, olhando alguns papéis, mas não parecia realmente concentrado. Quando percebeu a presença dela, levantou o olhar. E por um segundo, nenhum dos dois disse nada. Mas o que existia ali era claro. Eles sabiam. Você dormiu? Ele perguntou com a voz mais baixa que o normal.
Mariana fez um pequeno gesto afirmativo com a cabeça. Mais ou menos. Ele assentiu, como se esperasse essa resposta. Eu também não. O silêncio que veio depois não foi desconfortável, mas também não foi leve. Felipe se aproximou um pouco mais. Eu falei com algumas pessoas ontem. Mariana sentiu o corpo enrijecer. Ei? Ele respirou fundo antes de responder. Rafael está na cidade. As palavras caíram como uma pedra, pesadas, diretas, sem espaço para dúvida. Mariana ficou imóvel por um instante. O som do mar parecia distante agora. Você tem certeza? Tenho. Como? Ele foi visto ontem à noite, perto da parte mais alta da cidade. Mariana fechou os olhos por um segundo, tentando manter o controle. Então ele já está aqui. Felipe assentiu. E não veio só para observar. O silêncio que se seguiu foi longo, mais denso do que qualquer outro até então. Mariana passou a mão pelos cabelos, andando alguns passos pela sala. Eu não quero me esconder. Felipe a observava com atenção. E você não vai? Ela parou. Olhou para ele. Mas eu também não quero que isso vire um confronto por minha causa. Ele se aproximou. Mais firme agora. Isso já virou. A verdade não foi suave, mas foi necessária. Mariana respirou fundo. E dessa vez não recuou. Então a gente enfrenta isso. Felipe sustentou o olhar dela e assentiu, mas do nosso jeito. Ela franziu levemente a testa. Como? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pensando, calculando. A gente não reage no impulso. A gente não entra no jogo dele. Mariana escutava com atenção. Ele quer desestabilizar você, criar medo, fazer você ceder. Ela assentiu lentamente. Então a gente faz o contrário. O olhar dela encontrou o dele. A gente não recua, mas também não provoca. Mariana respirou fundo. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu que havia um plano. E isso fez diferença, mas a tranquilidade durou pouco. Porque pouco depois do meio-dia, algo aconteceu. Um carro parou em frente à pousada. Dessa vez, não havia dúvida. Felipe viu primeiro, o corpo inteiro ficando alerta. Mariana seguiu o olhar dele, e o coração disparou. Rafael desceu do carro com calma, sem pressa, como se aquele lugar já fosse dele. Ele não parecia irritado, nem alterado. E isso era ainda pior. Os olhos dele encontraram Mariana imediatamente. Felipe deu um passo à frente, mas não bloqueou totalmente. Ele esperou. Rafael se aproximou, parando a alguns metros. Mariana, disse ele com um tom controlado. Ela não respondeu, mas também não desviou o olhar. Você está dificultando as coisas. Felipe interveio. Ela já deixou claro que não vai com você. Rafael sorriu de leve, sem humor. E você ainda acha que isso é decisão dela? O ar ficou pesado. Mariana deu um passo à frente. É sim. O olhar de Rafael mudou, um pouco mais duro. Você está sendo influenciada. Não. Eu estou escolhendo. O silêncio que se seguiu foi tenso, longo. Felipe permaneceu ao lado dela, sem tocar, mais presente. Rafael olhou para ele. Você não sabe onde está se metendo. Felipe respondeu firme. Sei o suficiente. Rafael deu um passo mais perto, mas parou. Isso ainda não acabou. Mariana respondeu com mais força do que nunca antes. Acabou para mim. O vento soprou mais forte naquele instante, o som do mar mais alto. E pela primeira vez, Rafael pareceu perder o controle por um breve segundo, mas se recompôs, olhou para os dois. Então vamos ver até onde isso vai. Virou-se, entrou no carro e foi embora. Mas dessa vez, ninguém sentiu alívio, porque agora estava claro. Ele não ia desistir. E o próximo passo não seria só palavras. O silêncio que ficou depois da partida de Rafael não era de alívio, era de preparação. Mariana permaneceu parada por alguns segundos, olhando para o lugar onde o carro tinha desaparecido, o coração ainda acelerado. Mas dessa vez diferente. Não era o medo que dominava. Era uma mistura de tensão com algo mais forte. Determinação. Felipe observava ela, sem interromper, dando espaço.
Mas pronto. Você está bem? Ele perguntou com a voz baixa. Ela demorou alguns segundos para responder. Estou mais do que achei que estaria. Ele assentiu levemente. Você foi forte. Mariana soltou um pequeno suspiro. Eu não fui forte. Eu só não quis voltar a ser quem eu era. A resposta fez Felipe olhar para ela com mais profundidade. E isso é exatamente ser forte. O silêncio voltou, mas agora com outro peso. Mariana se virou para ele. Eu não quero que isso destrua o que a gente está construindo. Felipe se aproximou. Não vai. Ela sustentou o olhar dele. E se piorar? Ele respondeu sem hesitar. Então a gente enfrenta. Ela respirou fundo. Juntos? Ele não precisou pensar. Sempre. O coração dela apertou, mas não de dor. Ela deu um passo à frente, se aproximando mais. Felipe levantou a mão devagar, tocando o rosto dela com cuidado. Não era pressa. Não era impulso. Era presença. Mariana fechou os olhos por um instante, se permitindo sentir. Quando abriu, o olhar estava diferente, mais entregue, mais seguro. Ela se inclinou levemente, e o beijo veio mais profundo do que o primeiro, mais consciente. Não havia hesitação agora. Era escolha, era entrega, era tudo o que eles estavam construindo, ganhando forma. Felipe a envolveu com cuidado, sem pressa, sem exagero, como alguém que sabe exatamente o valor do que tem. Quando se afastaram, as testas permaneceram encostadas. O mundo ao redor parecia distante, mas não desaparecido, porque a realidade ainda estava ali. E ela era dura. Mariana abriu os olhos devagar. Ele não vai parar. Felipe assentiu. Eu sei. E dessa vez, havia algo diferente na voz dele. Planou. Então a gente faz ele parar. Ela o olhou. Como? Felipe respirou fundo. Do jeito certo. Mariana entendeu. Não era só enfrentar. Era encerrar. De vez. Ela segurou a mão dele, com mais firmeza. Então a gente termina isso. Felipe apertou de volta. Juntos. O vento continuava forte. O mar agitado. Mas ali, entre eles, havia algo que não se quebrava mais. Porque não era só sentimento. Era a base. E o que tem base, resiste. Mesmo a tempestade. A noite caiu mais cedo naquele dia, ou pelo menos foi assim que pareceu para Mariana. O céu escureceu rápido, o vento ganhou mais força e o som do mar se tornou quase constante, como um fundo que não permitia silêncio completo. Mas dessa vez, o silêncio não era o problema. Era a espera. Mariana estava sentada na varanda, com os olhos perdidos no horizonte escuro. As luzes da cidade ao longe piscavam suavemente, mas não eram suficientes para acalmar o que ela sentia. Ela sabia. Algo ainda ia acontecer. E no fundo já não queria mais esperar. Felipe apareceu alguns minutos depois, trazendo 2 xícaras de café. Entregou uma a ela e se sentou ao lado, sem dizer nada de imediato. O simples gesto já dizia muito. Ele não estava ali para distrair. Estava ali para permanecer. Mariana segurou a xícara entre as mãos, sentindo o calor subir pelos dedos. Você também está sentindo isso? Ela perguntou sem olhar para ele. Felipe não demorou a responder. Estou. Ela respirou fundo. Parece que está tudo prestes a explodir. Ele assentiu levemente. Porque está. O vento bateu mais forte naquele instante, fazendo a madeira da varanda ranger de leve. Mariana fechou os olhos por um segundo. Eu não quero mais fugir. Felipe virou o rosto para ela. E não vai. Ela finalmente olhou para ele. Então a gente resolve isso hoje. O olhar dele se firmou. Era isso que ele também queria. Não por impulso, mas porque sabia que prolongar aquilo só aumentaria o desgaste. Antes que qualquer resposta viesse, um som cortou o ar. Um carro, parando do lado de fora da pousada. Dessa vez não houve surpresa, nem dúvida. Mariana se levantou devagar, o coração acelerado, mas os passos firmes. Felipe ficou de pé logo em seguida, sem falar nada, mas completamente presente. Eles caminharam juntos até a entrada. O portão ainda estava fechado, mas do outro lado,
Rafael já estava ali, apoiado no carro, como se tivesse todo o tempo do mundo. Como se aquela fosse apenas mais uma conversa. Mas não era. E todos sabiam disso. Felipe abriu o portão com calma, sem pressa, sem tensão visível, mas atento, sempre atento. Rafael deu um passo à frente, o olhar indo direto para Mariana. Eu sabia que você não ia conseguir ficar longe por muito tempo. A frase veio carregada de uma confiança que já não fazia sentido. Mariana respirou fundo e respondeu com firmeza. Eu não voltei. Eu fiquei. O sorriso dele diminuiu, quase imperceptível, mas diminuiu. Você está confusa. Não, respondeu ela, agora mais forte. Eu só estava com medo antes. O silêncio se formou entre os três. Pesado. Definitivo. Felipe permaneceu ao lado dela, sem interromper, sem tomar o lugar, mas sustentando. Rafael deu mais um passo. Mariana, vamos resolver isso como sempre foi. Só nós dois. Felipe se posicionou. Ela não vai a lugar nenhum com você. Rafael olhou para ele e pela primeira vez havia irritação real. Isso não diz respeito a você. Felipe respondeu firme. Diz sim, mas Mariana levantou levemente a mão, pedindo espaço. E dessa vez, Felipe respeitou. Ela deu um passo à frente, encarando Rafael diretamente, sem desviar, sem hesitar. Isso termina hoje. O olhar dele endureceu. Você não entende. Eu entendo mais do que nunca. Ela respirou fundo, sentindo o coração bater forte, mas não recuou. O que a gente teve acabou. E não foi agora. Foi quando eu deixei de ser eu para caber na sua vida. Rafael ficou em silêncio, mas o olhar dizia tudo. Controle, perda, inconformismo. Você não vai encontrar alguém que cuide de você como eu cuidei. Mariana respondeu na mesma hora. Cuidar não é prender. A frase caiu com força. Felipe observava, sem interferir. Mas pronto. Sempre pronto. Rafael passou a mão pelo rosto irritado. Você está sendo manipulada. Mariana negou. Eu estou sendo respeitada. O silêncio que veio depois foi longo. Denso. Final. Rafael olhou para ela por mais alguns segundos, como se ainda esperasse alguma brecha. Mas não havia mais. Nada. E pela primeira vez, ele pareceu perceber isso. De verdade. Ele soltou um riso baixo, sem humor. Então é isso. Mariana não respondeu. Não precisava. Ele olhou para Felipe, depois voltou para ela. Isso não termina assim. Mariana respondeu com calma. Para mim termina. E dessa vez, não havia tremor na voz, nem dúvida, nem medo. Apenas fim. Rafael sustentou o olhar por mais alguns segundos, mas não avançou. Não insistiu, porque não havia mais espaço. Ele deu um passo para trás, depois outro. Entrou no carro e foi embora, sem promessas, sem gritos, sem retorno imediato. Mas dessa vez, diferente de todas as outras, Mariana sabia. Tinha acabado, de verdade. Ela ficou parada por alguns segundos, o corpo ainda tenso, como se estivesse esperando algo mais acontecer. Mas nada aconteceu. Só o vento, só o mar, só o silêncio. Felipe se aproximou devagar. Você está bem? Ela respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu leveza. Eu estou livre. Os olhos se encheram d'água, mas não de dor, de alívio. Ela se virou para ele e, sem pensar, o abraçou. Forte, como quem finalmente solta algo que carregou por tempo demais. Felipe a envolveu com cuidado, sem pressa, sem palavras, mas completamente presente. E naquele instante, não havia mais passado, apenas o agora. Os dias seguintes chegaram diferentes, mais leves, mais silenciosos, mas dessa vez, de um jeito bom. O vento continuava soprando. O mar seguia no mesmo ritmo. A cidade permanecia simples, bonita e acolhedora. Mas para Mariana, tudo tinha mudado, porque ela tinha mudado. Naquela manhã o sol entrou pela janela com suavidade, iluminando o quarto de forma delicada. Ela abriu os olhos devagar, e por alguns segundos,
Apenas observou o lugar, a luz, a paz, sem pressa de levantar, sem peso no peito, sem medo. Ela se sentou na cama e respirou fundo. O ar parecia diferente, mais leve, mais possível. Desceu as escadas com calma e encontrou Felipe na varanda, como quase sempre, olhando o mar. Ela se aproximou sem fazer barulho, parando ao lado dele. Ele percebeu, mas não se virou de imediato. Só disse: "Dormiu bem?" Ela sorriu. "Melhor do que em muito tempo." Ele assentiu, como se aquilo fosse suficiente. E talvez fosse. O silêncio entre eles voltou. Mas agora não carregava tensão, só presença. Mariana apoiou os braços na madeira da varanda. O vento passou leve, bagunçando seus cabelos. E ela não tentou arrumar. Deixou. Assim como estava deixando outras coisas também. Você já pensou em ir embora daqui?" Ela perguntou de repente. Felipe olhou para o horizonte antes de responder. E por que ficou? Ele virou o rosto para ela. "Porque aqui eu encontrei paz." Mariana sustentou o olhar dele. "E agora?" Ele respondeu sem hesitar. "Agora eu tenho mais motivos." O coração dela aqueceu. De um jeito calmo, mas profundo. Ela deu um pequeno passo mais perto. Felipe observou, mas não apressou. Nunca apressava. "Eu não vim para ficar", disse ela com sinceridade. Ele assentiu. "Eu sei." Ela respirou fundo. "Mas agora eu não quero ir embora." O silêncio que veio depois foi suave, cheio, bonito. Felipe levantou a mão devagar e tocou o rosto dela com cuidado. Sem pressa, sem pressão, apenas presença. "Então fica." Simples, direto, mas carregado de tudo. Mariana sorriu. E dessa vez, sem medo, sem dúvida, ela se aproximou. E o beijo veio, tranquilo, profundo, sem urgência, como tudo entre eles, mas cheio de significado. Quando se afastaram, permaneceram próximos, testas quase encostadas, respirações no mesmo ritmo. O mundo ao redor seguia igual. O mar, o vento, o som das ondas. Mas ali, algo tinha se transformado, porque o amor deles não nasceu da pressa. Não foi construído na intensidade vazia, nem na dependência. Nasceu no silêncio, na presença, no respeito, na escolha e, acima de tudo, na liberdade. Mariana olhou mais uma vez para o mar e sorriu. Porque, no fim, o que veio com a maré não foi só mudança, foi amor. E dessa vez, um amor que ficou. Anos depois, o amor permanece. O tempo, naquela cidade, nunca deixou de passar devagar. Mas passou e deixou marcas, boas marcas. Anos depois, o som do mar continuava o mesmo. As ondas ainda quebravam na areia com a mesma constância. O vento ainda atravessava as ruas com aquele cheiro salgado que parecia abraçar tudo. E o pôr do sol ainda pintava o céu com cores que faziam qualquer um parar por alguns segundos. Mas a pousada já não era exatamente a mesma. A maré serena cresceu. Ganhou mais alguns quartos, uma varanda maior e um pequeno jardim cheio de flores que Mariana cuidava com carinho, como se cada uma delas carregasse um pedaço da sua história. As redes ainda estavam lá, balançando devagar, como sempre estiveram. Mariana caminhava pelo jardim naquela manhã, com os pés descalços tocando a grama ainda úmida. O sol começava a subir, aquecendo tudo com delicadeza. Havia leveza no jeito dela agora, no olhar, no sorriso, na forma como respirava. Ela não carregava mais o peso de antes, porque tinha aprendido algo importante ao longo dos anos, que recomeçar não apaga o passado, mas transforma o que ele significa. Um riso leve ecoou perto da varanda, e ela virou o rosto imediatamente. Felipe estava ali, encostado no mesmo lugar de sempre, mas agora diferente, mais leve, mais aberto, com um olhar que já não escondia tanto. E ao lado dele, uma menina pequena corria pela varanda, tentando alcançar algo invisível no ar.
rindo com aquela espontaneidade que só a infância tem. Cuidado para não cair, disse Felipe com um sorriso no rosto. Eu não vou, respondeu ela, rindo ainda mais. Mariana observou a cena por alguns segundos, em silêncio, sentindo, guardando. Aquela era a vida que ela nunca teve coragem de imaginar, mas que, de alguma forma, encontrou. Ela se aproximou devagar. A menina correu na direção dela imediatamente. Mamãe, olha, eu consegui pegar o vento. Mariana riu, se abaixando para ficar na altura dela. Conseguiu? Então me mostra como faz. A pequena tentou repetir o gesto, abrindo e fechando as mãos no ar, como se pudesse realmente segurar algo invisível. Felipe observava as duas, em silêncio, mas com um olhar que dizia tudo. Mariana se levantou e olhou para ele. E naquele instante, não precisaram dizer nada, porque tudo já estava ali. Ela caminhou até ele, parando ao seu lado, como tantas vezes antes. Você ainda vem aqui para pensar? Perguntou ela com um leve sorriso. Felipe olhou para o mar, depois para ela. Agora eu venho para agradecer. O coração dela aqueceu, como sempre acontecia, mesmo depois de tanto tempo. Ela encostou a cabeça de leve no ombro dele. O vento passou suave, o som do mar constante, a filha deles correndo ao redor, rindo, trazendo vida para tudo. Engraçado, disse Mariana em voz baixa. Eu vim para cá tentando fugir. Felipe virou o rosto levemente. Ela acabou encontrando. Ela sorriu. Muito mais do que eu esperava. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era completo. Porque, no fim, não foi o tempo que curou tudo. Foi a escolha, a presença, o cuidado e aquele amor que nasceu devagar, sem pressa, sem promessas grandiosas, mas que ficou como o som do mar, como o vento, como a maré, que vai e volta, mas sempre encontra o caminho de volta para casa. E antes de encerrar essa história, eu quero falar com você que esteve aqui, ouvindo cada detalhe, sentindo cada emoção. Talvez em algum momento você tenha se reconhecido na Mariana. Talvez você também tenha passado por algo que doeu, que te fez duvidar de si mesma, que te fez acreditar que recomeçar seria impossível. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Com todo carinho, você pode recomeçar. Não importa o que ficou para trás. Não importa o quanto você teve que ser forte em silêncio. Não importa quantas vezes você pensou que não ia conseguir. Você conseguiu. E ainda está aqui. Isso já diz muito sobre você. A vida nem sempre vai ser leve. Nem sempre vai ser fácil. Mas sempre existe um lugar, um momento, uma fase onde tudo começa a se encaixar de novo. Onde você volta a respirar sem peso. Onde você volta a sorrir sem esforço. Onde você percebe que não precisa aceitar menos do que merece. Assim como a Mariana encontrou um novo começo, você também pode encontrar o seu, no seu tempo, do seu jeito, sem pressa e principalmente sem se abandonar no caminho. E quando o amor chegar, que ele seja como esse, tranquilo, mas forte, leve, mas verdadeiro. Um amor que não te diminua, mas que te acompanhe, que não te prenda, mas que caminhe ao seu lado e, acima de tudo, um amor que te faça sentir em casa. Porque você merece isso. Você merece paz. Você merece respeito. Você merece ser amada de verdade. E nunca esqueça, às vezes o que a vida leva com a maré não é perda. É espaço. Espaço para algo muito melhor chegar. E quando chegar, você vai estar pronta. Se quiser viver mais emoções como essa, aproveite para assistir aos outros romances que já estão disponíveis aqui no canal. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa história com uma amiga ou um amigo. Obrigado por ter passado esse tempo comigo. Um grande abraço e até o próximo romance.